dia 13 de dezembro de 2016, termo de depoimento número 6, cujo título que consta do anexo entregue pelo colaborador Emílio Odebrecht, o título é Lula, Usina, Rio Madeira. Então, estamos presentes aqui na sede num dos anexos da Procuradoria-Geral da República, presentes o colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, e os membros do Ministério Público. Então, Emílio, sobre esse tema, usina do Rio Madeira, o que o senhor tem para narrar? Eu estava relembrando aqui o que eu tinha colocado no anexo, e alguns pontos eu acho relevantes eu poder aflorar. Primeiro, foi um empreendimento que nós começamos a estudar muitos anos atrás, quando ninguém acreditava nesse investimento. As empresas que nós convidamos de engenharias outras para estudar conosco abriram mão, não acreditavam pela complexidade do negócio ambiental. Foi quando nós demos bastante tratos à bola, inclusive do ponto de vista técnico, e trouxemos para o Brasil a primeira alternativa técnica, que ainda não era algo de experiência comprovada, vamos dizer assim, mas que nós já tínhamos essa experiência no exterior, que era um tipo de geração pegando a correnteza da superfície. Então, em vez de precisar grandes lagos, eram lagos menores, porque você utilizava vamos dizer, a força da correnteza. Foi chamada turbinas bulbo. Esse assunto, ao mesmo tempo de ser algo que, de uma forma ou de outra, deu, porque nós fomos o quê? Buscar os grandes fornecedores, os principais fornecedores desse tipo de equipamento. Nos associamos com ele, nos associamos com Furnas em primeiro lugar, e esses estudos foram feitos. Eu sei que foi muito dinheiro que a gente colocou, mas consciente de que nós estávamos construindo um ativo para melhor usufruir e competir no potencial hidrelétrico lá do Amazonas, etc., que não, principalmente do Rio Madeira, claro. Sim. Porque a nossa estratégia sempre foi Madeira, depois Jirau e pegar as outras duas que ainda tem, mas que está do lado boliviano. Isso. Pronto. Como ele viveu muito nessa área, então de vez em quando eu me relembro com ele. Sem problema. Então, isso tudo eu tive a oportunidade de apresentar ao presidente o estágio disso, como nós estávamos imaginando, vamos dizer, dar sequência para tornar realidade e começar a criar alternativa de geração de energia mais barata para aquilo que o país estava precisando com os programas de desenvolvimento e aquele período de carência, de perigo que nós tivemos de intervalo por falta de investimento nessa área de geração. E eu me lembro, aí para mim não foi surpresa também, por isso que naquele momento, sobre a ministra Dilma, quando ela se posicionou, não se posicionou, ao contrário, enquanto o presidente e o Palocci se posicionou naquela reunião sobre o negócio da petroquímica, sim, dessa reestatização. Você mencionou em outro depoimento. Exata. Ela não se posicionou. A mesma coisa nesse ponto. Não sei se porque ela se julgava conhecedora de tudo. Esse aqui a gente está em que ano? Isso nós estamos no início do governo, do primeiro mandato de Lula. Aqui a gente está falando do período de 2005 a 2007. No primeiro mandato. Não, no segundo mandato já? Entre um e outro. Essa associação
o senhor, nessa viabilização desse projeto, o senhor se associou com a Furna. Iniciamos com Furna fomos... Quando que foi esse... Foi logo no início. Isso é ano. E nós começamos a estudar isso. Isso que ele está levantando foi quando foi a licitação. Quando foi a licitação. Mas, isso foi em 2001. Exatamente, no início da década. E os detalhes, nós estudamos mais de 5 anos. Muito mais de 5 anos. Essa associação, ela chegou a ser concretizada? Aprovada. Por meio de algum acordo? Quem que fez a interface? Contrato, aprovado governo? no Conselho de Furna, aprovado no nosso Conselho, entendeu? Era exclusividade mútua de ambos, aprovado pelos respectivos conselhos. Teve alguma ingerência política aqui, alguma ilicitude nessa associação entre Furnas e... Nenhuma. O que houve foi uma consciência dela que queria ampliar, vamos dizer, as áreas para ela poder ter direito a concessões, vamos dizer, e nós, porque entendíamos que esse estudo nos dava um ativo que fazia com que nós pudéssemos ter uma exploração muito mais competitiva do que os outros, à medida que a gente descobrisse a melhor forma de viabilizar esses empreendimentos do ponto de vista ambiental e técnico, que foram as duas vertentes que nós nos dedicamos. E de fato foi feito, conseguimos isso tudo, foi mostrado ao presidente Lula, apesar das reações da nossa presidente Dilma. Reações que na época era como ministra, no princípio ministra da Energia, depois já ministra da Casa Civil, mas por inveja na questão da solução técnica, porque aquilo bulia com ela se julgava conhecedora mais do que qualquer outra pessoa, e nós estávamos trazendo para o Brasil uma inovação que nunca tinha sido aplicada e num empreendimento daquela magnitude. Então ela colocou todas as dificuldades e tudo pedindo garantias, isso e aquilo, do ponto de vista de que aquilo, se tivesse insucesso, quem acaba com insucesso, etc, etc. Tivemos de enfrentar tudo isso e resolver, mas tivemos série de... Enquanto todo mundo facilitava, ela só fazia dificultar. Mas tivemos, vamos dizer, condições de viabilizar e tivemos apoio do presidente, que viu, efetivamente, reconheceu esse trabalho nosso, no que diz respeito a toda o Rio Madeira, e, ao mesmo tempo, vendo que a gente estava construindo alguma coisa diferenciada para o país, para a engenharia brasileira. E, de fato, então, houve a licitação, terminou tendo, apesar de todos os percalços de ela lutar para que a exclusividade com Furna fosse quebrada, que a nossa associação com as empresas principais fabricantes desses equipamentos, que nós fechamos lá atrás com eles, desenvolvemos e aperfeiçoamos as condições do Rio Madeira conjuntamente, investimos juntos. Ela queria que tudo isso fosse esquecido e fosse entregue para qualquer outro, vamos dizer, utilizar como bem quisesse. E aí nós reagimos muito e o presidente realmente nos deu apoio. Nos deu apoio no sentido de reconhecer que era um mérito ativo que a gente tinha, vamos dizer, desenvolvido. Quando ninguém acreditava, ninguém falava, quando as coisas chegaram no estágio já final, é que todo mundo começou a olhar isso. Simultaneamente, nós desenvolvíamos Belo Monte, mas aí em associação com outras empresas de engenharia. Desenvolvia os estudos. A mesma coisa, aquilo que nós fizemos sozinho, que ninguém queria fazer, ninguém acreditou, só Furnas acreditou e junto conosco desenvolveu isso, e as empresas de equipamentos externa, e nós trouxemos, inclusive, aqueles correspondentes internamente às indústrias para desenvolver esse tipo de equipamento. Isso tudo foi feito sem nenhuma associação com outra empresa de engenharia. Belmonte não. Nós fazíamos parte de um grupo, se eu não me engano, de a Andrade, a Camargo, pelo menos essas duas eu tenho certeza que faziam parte do acordo. São só as três. De Belo Monte, que também foi um estudo minucioso, todo trabalhado, etc, etc. Então, Madeira foi isto. Então, o que houve de Madeira foi
todas as dificuldades criadas pela ministra Dilma na época e realmente o apoio que nós tivemos, prestigiando tudo que nós tínhamos desenvolvido por parte do presidente. Isso é um fato que ocorreu, mas não tem mais nada além disso. E o leilão? Porque vocês fizeram um investimento, estudo, sem garantia de que fosse ganhar o leilão, né? Como é que foi essa disputa do leilão? Essa foi uma disputa, no caso de Madeira, foi uma disputa do Rio Madeira, que é Santo Antônio, foi uma disputa tranquila. Eu diria que entraram várias empresas, mas realmente a nossa capacidade de competição era reconhecida. Onde teve problema foi Jirau, porque no fundo também nós tínhamos tudo para ganhar em Jirau, e houve inclusive aí no edital e na licitação uma quebra da regra que estava expressa no edital, que foi efetivamente prestigiada pela ministra Dilma, Casa Civil, para o grupo Suez, que era Tractebel, na época. Isso eu já estou falando sobre a outra, que é o Jirau. Que no fundo, então vamos só encerrar aqui o Madeira, a gente vai para o Jirau daqui a pouco. Então, mas o Lula, então, que ele... que tipo de ajuda ele... Não vamos confundir. O Rio Madeira tem Jirau e Santo Antônio. São três. Madeira, Jirau e Santo Antônio. Santo Antônio e Jirau são no Rio Madeira. São no Rio Madeira. São. Então, mas tem 3 anexos. Um é o tem Rio razão. Madeira, um outro é o Jirau, e o outro é Santo Exatamente. Antônio. É isso que eu estou... E ainda tem Belo Monte. Mas estão em anexos separados. Estão anexos separados. Então, o anexo 6 inicial é o Geral, aí depois eu tenho Santo Antônio, depois eu tenho Jirau e depois eu tenho Belo Monte. Então vamos passar logo para o 7, que a gente vai tratando de cada um, né? Esse aqui é só uma contextualização, pelo que eu entendi, né? Isso. Mas só dentro dessa contextualização, o ponto aqui então é que a Odebrecht achou dificuldades dentro do governo. Era a ministra Dilma que era contra, ministra da Casa Civil, e o Lula mais uma vez atendeu ao pleito da Odebrecht e fez mais um freio de arrumação, é isso? Reconheceu que nós tínhamos razão. Entendeu? Antes de encerrar, esse apoio se materializou em liberação de licença, de alguma forma? Sem dúvida, quando eu tinha dificuldades, principalmente na área ambiental, não na área empresarial. Foram duas coisas. Primeiro, pedir a ele que o Conselho de Furnas tinha decidido há 7, 8 anos atrás, e o Conselho da Odebrecht fosse respeitado. Segundo, que aquilo que tem a ver a Odebrecht desenvolver um equipamento juntamente com empresas estrangeiras e suas correspondentes aqui no Brasil é um assunto privado que tinha de ser respeitado. E terceiro, aquilo que tinha a ver com a melhoria dos programas da área ambiental, quando eu precisava de algum apoio maior que eu não conseguia, nós não conseguimos, a nossa organização não conseguia viabilizar dentro da alçada do Ministério Ambiental. Por exemplo, aconteceu um negócio que eu acho que vocês talvez estejam lembrados, o negócio do bagre. Quer dizer, aquele negócio do bagre era um negócio até ridículo, mas infelizmente eu levei ao presidente. Só explica para constar na gravação o que foi o negócio do bagre. Tinha problema de o bagre, vamos dizer, que ele tinha ali áreas onde ele fazia reprodução. E isso, a barragem ia perturbar e, consequentemente, não podia ser feita a barragem, porque tinha de se preservar esses bagres. A essência é isso. Entendi.
Por mais ridículo que seja, mas era isso. O senhor levou esse tema ao Lula e ele levou o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Ambiente, ele próprio, eu acho que ele determinou a ministra Dilma, na época, o que ele fez, eu não só sei foi que isto daí começou a transitar de forma diferente. Porque do conto que eu levei foi o seguinte: o senhor quer a obra, esse empreendimento, que é um empreendimento privado, não é público, é privado, onde o Brasil está precisando de energia, etc., ou o bagre vai paralisar todo esse empreendimento? Eu acho que o governo precisa tomar uma decisão e o Ministério de Meio Ambiente está ligado ao governo. Então, gostaria que o senhor... Porque aí ele disse, o senhor já falou com a ministra Dilma? Eu disse, presidente, já falei, mas é inócuo eu falar com a ministra Dilma. Quer dizer, eu talvez já deve ter percebido que eu não tenho essa toda simpatia, entendeu? É verdade, porque era dona da verdade, uma série de outras, não tenho mesmo. Da mesma forma que eu... Mas, é pessimista em tudo, então, era pessimista em tudo. Tem alguma outra, ainda sobre essas usinas do Rio Madeira, assunto que o senhor levou o Lula, além especificamente do bagre, teve mais algum, além da... Olha, eu não me lembro agora. Não teria nada significativo. O que eu sei é que ele apoiou este empreendimento e nas dificuldades que esse empreendimento tinha junto a áreas do governo, ele prestigiava. Okay. Isso aí aconteceu de fato. E foi um empreendimento que eu posso dizer extremamente importante para, inclusive, o momento brasileiro. Hein? Dá uma olhadinha. Esse é outro anexo. Não, é esse que a gente está vendo. Não, nós estamos vendo. Vamos entrar agora especificamente na Santo Antônio. 6. Então vamos fazer o seguinte, porque eu estou vendo que o senhor tem algumas coisas específicas sobre cada uma das usinas para falar. Vamos interromper esse, não tinha mais, tem mais alguma coisa? Só mais um questionamento. Também ainda em relação aos estudos. Os estudos foram um período longo, né? Começou em 2001. E foi até 2006, 2007. Nesse período foi investido, o senhor sabe o valor aproximado do investimento? Mais ou menos uns 150 a 200 milhões. E esse valor foi inteiramente custeado pelo consórcio Odebrecht Furnas? Eu não sei lhe dizer. Posso lhe dizer, hein? Teve financiamento 50-50? Foi 60-40, Odebrecht 60, Furnas 40, e depois isso é reembolsado após a vitória no leilão pelo vencedor do certame. Ah, sim. Foi reembolsado. Porque toda licitação. Estudo de viabilidade. Custo com estudo. É reembolsado pelo vencedor do Isso é praxe, né? Tá. E quem que concorreu com a Odebrecht, e Furnas nesse leilão? Concorreram principalmente Tratbel e CPFL. Foi uma disputa bastante acirrada. Essa foi. Muito. E aí essas outras, esse estudo, quem perdeu, perde esse investimento também. Não, se perdesse, não, as outras, por exemplo, se a Odebrecht e Furna tivesse perdido, sim, quem ganhasse pagaria, gente. Mas essa era a regra. Todo estudo de viabilidade de um aproveitamento hidrelétrico, você pede autorização na ANEEL, despende os custos associados a esses estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e os custos associados a esse desenvolvimento são reembolsados pelo vencedor do certame, que obviamente fazem uma auditoria. Mas o estudo é um só ou cada um faz o seu? Um só. Então isso que eu entendi. O estudo é um só. Achei que cada um fazia a sua... Não. O vencedor de geral... Poderia fazer, mas repare... Em obras menores cada um faz o seu, né? Mas também poderia ser feito. Agora o que acontece? Quem fez há 6, 7 anos atrás, e na hora que decide abrir a licitação sobre aquele empreendimento, quem não fez nenhum estudo, ele fazer um estudo com 1, 2 anos, ele nunca terá a qualidade daquele que fez durante 7 anos. Então, eu acho que é inteligente a legislação. Aí, consequentemente, é disponibilizado isso para todos
aquele que ganhar reembolsa. Ou, se for o ganhador, aquele que fez esses estudos, arcou com esses custos, aí já faz parte da proposta dele. Perfeito. Mais alguma coisa sobre esse tema? Vamos então encerrar aqui o termo 6 do colaborador Emílio Odebrecht, dia 13 de dezembro de 2016, e passar para o termo seguinte.